5 small caps que tiveram um crescimento exponencial e também o que elas fizeram para obterem esses resultados. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Pessoal, sejam bem-vindos ao Clube Small Cap. E antes de conhecermos as 5 ações que tiveram uma valorização exponencial, a gente precisa entender um pouco sobre o que são de fato ações, entender o universo das ações. Por incrível que pareça, tem muita gente ainda com uma ideia errada sobre o que são ações. Pensam que são simplesmente um código ou um ticker que fica oscilando ao longo do tempo. Ou mesmo pessoas que acham que investir em ações é como se fosse uma roleta russa ou uma aposta. Mas não é nada disso. O conhecimento correto sobre como investir em ações e o que são ações é o que faz você se familiarizar e ficar bem mais tranquilo com esses tipos de investimentos. Então vamos lá mostrar um pouco sobre o universo das ações. A primeira coisa que o investidor tem que saber é o que são ações. Então, ações representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio do negócio. Então funciona dessa seguinte forma: a empresa, ela precisa de recursos para se financiar. Resumindo aqui, ela precisa de dinheiro para poder ali aumentar sua produção, colocar um produto novo no mercado. Então, ela tem algumas formas de conseguir captar esse dinheiro, esses recursos. Por exemplo, dinheiro dos próprios donos da empresa, dos próprios acionistas principais. Essa é uma forma. Ou então, dinheiro de capital de terceiro, através de dívidas. Então, a empresa pode procurar um banco e pegar um financiamento, emitir dívidas para o mercado, e aí, com esses recursos, ela consegue então se financiar. Ou então, ela pode o quê? Ela pode abrir esse capital para novos investidores, para novos acionistas. Então, a empresa busca novos sócios e com esse dinheiro que entra na empresa vindo desses acionistas, ela consegue então se financiar e aí desenvolver seus produtos, os seus serviços. Quando essa empresa então abre o mercado para novos acionistas, é o que a gente chama de IPO, que é a sigla para Initial Public Offering, na onde ela vai captar esses recursos no mercado através desses novos acionistas para poder então trabalhar com esse dinheiro. E aí, aquele acionista, agora ele é o quê? Ele é dono do negócio. Ele faz parte ali, né, de toda a evolução desse negócio, dessa empresa. Então, olha só, o investidor passa a correr os riscos deste negócio, bem como participa dos lucros e prejuízos como qualquer empresário. O investimento em ações está mais para o lado do empreendedorismo do que para aquela imagem que nós temos do investidor que está sempre olhando várias telas, os preços sobem, descem, tem que comprar e vender na hora certa. Na verdade, esse acionista ele é mais um empreendedor, ele está buscando um negócio. E aqui a gente tem na imagem, né, a oscilação do gráfico de preços ao longo do tempo. E tem que entender que você está correndo os mesmos riscos daquele negócio. Então, por exemplo, se eu for montar uma barraquinha para vender cachorro-quente, quais são os riscos daquele negócio? Eu posso ter falência, eu posso não vender nenhum cachorro-quente e não ganhar nada, ou eu posso vender muito e o pessoal gostar desse meu cachorro-quente e ter altos lucros. Então, o investidor, quando ele investe em uma empresa, ele compra uma ação, ele está correndo todos esses riscos, bem como participa dos lucros dessa empresa. Mas o investidor pensa, o que é a bolsa de valores? E aí vem essa figura às vezes, né? Será que é isso uma bolsa de valores? E não. Mas quando você tem esse pensamento das empresas listadas, vem as blue chips na cabeça do investidor iniciante. Esse termo blue chips, ou também large caps, vem do poker, né? A blue chips, esse termo, e representa ali as maiores empresas. Então, por exemplo, né, você tem aqui Ambev, o próprio Itaú, Petrobras, Bradesco. Isso aqui são exemplos de algumas empresas grandes, chamadas de large caps ou blue chips, que basicamente são essas empresas mais conhecidas do público em geral. Então, o investidor iniciante, quando ele começa a pensar em investir em ações, logo vem essas empresas na cabeça desse investidor. Porém, ele tem que entender que existem empresas menores. Essas empresas são conhecidas no mercado como small caps, ou empresas de menor capitalização. São aquelas empresas que talvez não são tão conhecidas assim do público em geral. Talvez o próprio investidor nunca consumiu o produto ou um serviço dessa empresa. Afinal de contas, ela é menor, pode atuar em uma determinada região, onde o próprio acionista não tem esse contato, né? Mas vamos lá para a definição de fato que são as small caps.
As small caps são ações de empresas de menor capitalização, como a gente já falou. Normalmente, referem-se às organizações que têm um valor de mercado de 1 bilhão de reais a 10 bilhões de reais. Lembrando que isso não é algo pontual, tá, pessoal? É simplesmente um consenso do mercado do tamanho ali para ser classificado como uma empresa de menor capitalização, ou seja, como uma small cap. Mas vamos lá. As small caps podem apresentar bom potencial de crescimento, mas são mais voláteis que as empresas de grande valor de mercado. Por exemplo, vamos voltar à barraquinha de cachorro-quente. Vamos imaginar que na sua cidade não existe nenhuma barraquinha de cachorro-quente. E quando você abre uma, você tem ali a oportunidade de ter várias vendas. E vamos supor que você está vendendo muito, muito e você vai abrir uma filial, uma nova barraquinha de cachorro-quente para atender essa demanda. Então você já dobrou o tamanho da sua empresa. Isso aconteceu porque você é menor, é pequeno ali no local em que você está atuando. Então, empresas menores, elas têm a possibilidade de ter um crescimento maior. Afinal, tem maior campo para ela, maior tamanho de mercado para ela poder ali dominar. Diferente, por exemplo, dessas empresas maiores, como, por exemplo, a Ambev. Ela já tem um tamanho bem grande. É difícil para ela aumentar de forma exponencial ou mesmo de forma significativa suas operações. O mesmo ocorre, por exemplo, com o Banco Itaú. É difícil de aumentar o número de agências, os serviços prestados e atingir o maior número ali de pessoas que utilizam o serviço do Banco Itaú. Então, acontece que elas tendem a ser mais constantes, os lucros mais previsíveis, porém o crescimento acaba sendo um pouco limitado. Não que não cresça, tá? Muito pelo contrário. Elas podem sim crescer. Mas as small caps, elas têm esse potencial maior de crescimento justamente pelo seu tamanho. Vamos então agora conhecer as top 5 empresas com valorizações exponenciais aí ao longo do tempo. A primeira, obviamente, a gente não pode deixar aqui de citar, talvez uma das maiores valorizações, foi a Magazine Luiza, né, conhecida como Magalu. Olha esse gráfico, pessoal. Então, lá desde 2016 até o momento que estamos gravando esse vídeo, ela já teve uma valorização na ordem de 20.000%. 20.000%. Isto significa que se você tivesse investido lá em 2016 algo em torno de 10 mil reais, hoje o investidor teria algo em torno de 2 milhões de reais. Veja o poder de investimento em uma empresa menor com uma capacidade de crescimento ao longo do tempo. Mas tá, por que teve esse crescimento? A gente tem que entender isso. Então, olha só, em 2016, Frederico Trajano virou presidente do grupo Magazine Luiza. E aí o que acontece? Ele mudou totalmente o coração do business, do negócio no Magazine Luiza. E aí o que? Trouxe ganhos exponenciais de eficiência e focou nas operações digitais, o que representou um grande potencial para a empresa. Então teve ali uma mudança, né, uma troca do CEO, do presidente, uma troca ali também da mentalidade indo mais para as operações digitais, e isso aumentou muito o lucro da empresa. E com o aumento do lucro, vem ali a valorização das cotações dessa empresa e aquele ganho exponencial que a gente viu. Tá? Então, essa é um case aí de sucesso no mercado. Um outro case é a Loca América. Olha só, desde 2016 até o momento em que nós estamos gravando esse vídeo, ela teve uma valorização na casa dos 1.760%. Olha que interessante. Aquele mesmo investimento inicial de 10 mil reais teriam se tornado hoje algo próximo a 176 mil reais. Veja essa valorização aqui em questão de menos de 5 anos. Então também, o porquê será que a Loca América teve essa valorização exponencial? Olha só, a virada de chave da empresa, que veio em 2016, foi quando a companhia começou a imitar a sua rival, a Localiza. E aí ela começou a investir em diversificação dos negócios, principalmente no segmento do aluguel de veículos. Então esta foi a virada de chave para a Loca América, né? Então, novamente aqui, isso trouxe ganhos exponenciais para a empresa, o lucro veio aumentando ao longo do tempo e isso veio como reflexo nas cotas, nas cotações desta empresa, e aí você teve aquela valorização patrimonial. Em terceiro lugar, nós temos a Unipar. Olha que interessante, lá desde 2016 até esse momento, ela teve uma valorização na casa de 1.400%. Isso significa que o investimento de 10 mil reais em 2016 hoje estaria em algo próximo a 140 mil reais. Também uma valorização aí exponencial em um curto período de tempo para essa small cap. Mas então vamos conhecer agora um pouco o case da Unipar.
A Unipar tem como principal atividade a fabricação de cloro e derivados e soda cáustica, atividades que no mercado brasileiro estão inseridas em um oligopólio, e isso refletiu diretamente em seu resultado, desenvolvendo produtos que praticamente só ela que faz, e isso refletiu diretamente nos lucros da empresa ao longo do tempo e, consequentemente, nas valorizações das ações. Então, tudo tem um porquê nessas valorizações, atrás disso tem um case de sucesso. Em quarto lugar, nós temos a Sinqia, antiga Senior Solutions. Desde 2016 até esse momento, ela teve uma valorização na casa dos 860%. Isso transformou R$ 10.000 em algo próximo a R$ 86.000 na data em que nós estamos gravando esse vídeo. E o porquê dessa valorização ao longo do tempo? Vamos entender o case. Então a Sinqia, ela atua no desenvolvimento de software e serviços para o setor financeiro, nicho que tem grande potencial de crescimento. E ela adotou um modelo de negócio que veio através de aquisições. Então foram 12 aquisições nos últimos 15 anos, um crescimento inorgânico. A empresa conseguiu escalar seu crescimento e assim o seu fluxo de caixa. Então aqui novamente, uma empresa que está atuando em um segmento de software para o setor financeiro, que cresceu muito nos últimos tempos, e ela teve ali uma eficiência operacional, e através das aquisições ela veio ganhando sinergia e aumentando o lucro ao longo do tempo, o que reflete diretamente nas cotações da empresa. Em quinto lugar, a SLC Agrícola. Então, desde 2016 até agora, em 2021, ela apresentou um crescimento na ordem de 510%. Isso teria transformado o investimento inicial de R$ 10.000 em R$ 51.000 ao longo desse período. Muito bem, essa valorização tem algum motivo, vamos entender o case por trás. A SLC Agrícola, ela se beneficiou diretamente do ciclo de alta das commodities. Afinal de contas, ela está focada na produção de algodão, de soja e milho. Esses anos de bonança refletiu diretamente nos seus resultados e foi a chave para o resultado dela na Bolsa de Valores. Então, olha só, teve um ciclo de commodities, a empresa estava atuando nesse setor, ou seja, em produtos como o algodão, soja e milho, e essa valorização refletiu nos resultados da empresa, consequentemente, refletiu nas ações. Então aqui são exemplos de 5 small caps, empresas menores que atuavam nos seus segmentos, tiveram uma exponencial valorizações das ações ao longo do tempo e transformaria uma pequena quantidade de dinheiro em algo bem relevante para o investidor. Então, como o investidor não pode só focar nas empresas maiores listadas no mercado hoje, e ele sim tem que focar em boas empresas ao longo do tempo que pode trazer resultados como esse para você. Galera, muito obrigado por chegar até aqui, e se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!